Boa noite a todos. Pessoal, então, com relação à aula de hoje, tá? Antes da gente começar essa atividade que eu propus para vocês, tem uma partezinha que eu vou passar ainda, né? É sobre montar o frame, a ideia de montar, dividir página, montar o que a gente chama de frame set aí, para disponibilizar os conteúdos, organizar melhor os conteúdos, então, dentro da página, tá? Então, a maioria dos comandinhos aí que a gente já passou, vocês deverão estar utilizando, e faltou mostrar um pouco essa parte aí de frame set, tá? E daí, na sequência, eu só vou passar isso aí hoje, tá? E na sequência eu quero que vocês comecem a desenvolver a atividade, então, essa atividade avaliativa. Como eu falei, eu entendo, ou eu acho que é muito simples, e eu volto a frisar, a gente só está passando para vocês as questões muito triviais, aí, principalmente de HTML. Aqui a ideia é que vocês conheçam um pouquinho a base, os comandos e tal. Não temos o objetivo de vocês saírem daqui programadores e nem produtores de conteúdo, até porque existem ferramentas que dão produtividade, ou auxiliam na produtividade. Então, aqui eu quero que vocês conheçam a parte conceitual mesmo do HTML, tá? Então, esses comandinhos muito triviais, que acredito muitas vezes vocês nem vão estar usando, vão estar desenvolvendo, quem for para esse ramo, desenvolvendo página, né, num bloco de notas. Isso, né, aqui é só para a gente exercitar, tá legal? Eu vou compartilhar a página aqui, então, eu vou compartilhar a minha tela, e assim, da mesma forma que a gente fez a aula passada, vou compartilhar toda a tela aqui. Aí, essa primeira partezinha, daí a gente vai fazendo, se vocês puderem já fazendo, já vai servir, pelo menos eu entendo que serve, então, uma partezinha aí para vocês fazerem. Então, se vocês puderem criar lá, abrir inicialmente o bloco de notas, né? Abram lá o bloco de notas, o que está dando aqui. Então, abram, eu já antecipei um pouquinho aqui. Se quiserem baixar, deixa eu acessar aqui, ó. Todos estão visualizando toda a tela, né? Só para... Estão visualizando as telas? Como está a visualização, pessoal? Certo? Tá. Então, aqui, ó, só para nós nos organizarmos e vocês... Eu vou... Tranquilo, tá? Eu deixei aqui... se vocês quiserem baixar esses... Aqui tem um exercício avaliativo e aqui tem as orientações de como montar essa página. Então, tá bem... eu montei os scriptzinhos aqui, ó. Se vocês quiserem baixar ele para ficar copiando, mas a gente vai usar os comandinhos, eu vou explicando para vocês. Então, quero que vocês abram um documento, tá? No bloco de notas, salvo na pastinha, a respectiva pastinha ali, ou salvo na área de trabalho, onde vocês encontrar o arquivo da melhor forma, tá? Só abrir os meus arquivinhos aqui. Esse arquivo aqui que está lá na... O que eu vou passar para vocês? Essa ideia aqui, ó, fiz um esboço, montei um arquivinho, né, bem simplesinho para vocês entenderem. O que eu quero passar para vocês agora, tá? E depois isso aqui vocês podem até estar usando para fazer o exercício, já serve como uma base aí, tá? Essa ideia, eu até deixei as bordas aqui, ó, dividir a página HTML em frames, em quadros, ó. Então eu tenho aqui um quadro de menus, por exemplo, eu tenho a página principal, tá? Embaixo eu coloquei um rodapé, poderia colocar um cabeçalho, podemos fazer isso, tá? Então, essa é a ideia para vocês entenderem um pouco como funciona, tá? Então, basicamente, o que acontece? Esses comandos aqui, ó, resultaram nesse layoutzinho aqui. Claro, aqui eu tenho outras páginas, a partir desses comandos eu chamo internamente outras páginas aqui, pelo menos 3 páginas, tá? Eu chamo. Então, a gente vai tentar passar para vocês, então eu gostaria que vocês acompanhassem, eu fizesse até junto isso aqui, ó, eu dou um tempinho, então abro o bloco de notas, tá? E aí vamos entendendo como é que funciona isso aqui, ok? Então, um tempinho aí para vocês, abram lá, ó, um bloco de notas, um arquivinho do bloco de notas lá, salvem o arquivo, né? Arquivo,
salvar como, né? Salvo em alguma pastinha, tá? Com HTML, tá? Como eu estou fazendo aqui. Ok, ó, eu já tinha salvo, antecipei aqui. Então, vou montar essa estrutura básica aqui. Ok? Todos alinhados? Todos conseguiram? Deixa eu abrir aqui, ver se vocês falam alguma coisa. Pessoal, posso continuar? Se vocês quiserem abrir o áudio, para mim fica mais fácil, eu não preciso voltar nessa tela. Se vocês... Posso? Tá. Então, vamos lá. Então, todos abriram... ok. Deixa eu colocar aqui, tá? Bloco de nota, e aqui para vocês acompanhando. Então, como é que a ideia, o resultado, no primeiro momento, é para nós chegarmos isso aqui, tá? Então, o que nós temos? Qual que é as tags aqui para fazer esses frames? Então, eu começo lá com o frame set, tá? Eu já coloquei aqui, ó. Aqui eu estava brincando, vou alterar novamente. Depois eu vou fazer outras... Vamos brincar com essas divisões aqui. Então, o comando que eu tenho aqui, ó, frame set, né, linhas, né, então, essa parte aqui, né, é uma linha, e aqui embaixo o rodapé é outra linha. Então, aqui, isso que eu estou definindo, né, nesse frame set rows, né, e eu estou dizendo para ele o quê? Que eu quero uma parte com 90% do espaço da minha tela, né, do meu screen aqui, da minha tela, e mais 10%, ou seja, esse espaço aqui do menu e do curso HTML, todo esse espaço é 90 e mais um espacinho aqui, ó, para colocar um rodapé, tá? Frameboard, yes, porque para a gente visualizar melhor aqui, se eu colocar no, não aparece nada, tá? Então, esse é o primeiro comando, tá legal? A partir daí, ó, eu tenho aqui, ó, um segundo comando, um segundo frame set. Então, se eu deixasse só esse frame set aqui, ia acontecer o seguinte, eu ia ter uma parte, toda essa parte, uma linha, né, toda ela, né, e a outra aqui. Mas eu quero cortar ou dividir, mais uma vez, o primeiro frame, a primeira linha, aliás, tá? Então, tem esse comando aqui, ó, frame... esse frame set aqui, ó, tá? Então, ó, se vocês quiserem baixar, copiar ou digitar, sem problema. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Tá? Frame set, aí colunas. Então, eu estou abrindo colunas, tá? Então, eu quero 2 colunas. E aqui eu coloco, então, a divisão, o tamanho dessas colunas. Tem que ser sempre 100% a soma dos dois, tá? Então, a primeira coluna do menu aqui é 20% e a segunda 80%. Tá? Se eu quisesse uma terceira coluna, depois eu vou montar a estrutura e depois vamos brincar um pouquinho nesse sentido, para vocês visualizando. Então, aqui eu tenho, né, essa segunda situação, ok? Feito isso, ó, percebam que daí aqui, ó, frame, aí eu vou chamar as páginas, né? Então, src, então, eu vou chamar a primeira página, tá? Então, aqui, ó, eu só vou atualizar aqui para vocês, eu vou salvar, ó, se vocês quiserem ir salvando e já executar a página, eu deixei para, essa aqui seria a página. Por isso não exibe nada, tá? Porque eu não estou carregando nenhuma página, tá? Então eu tenho aqui, eu já vou copiar as duas aqui, tá? Qualquer coisa, abram o áudio, coisa assim, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar. Então, essa parte depois vocês podem até utilizar ela para o exercício sem problema nenhum. A ideia é essa mesmo, tá? Vocês montam depois do jeito ou da forma que vocês acharem mais bonito esteticamente. Na sequência eu vou explicar o trabalho. Eu vou exigir avaliativamente algumas questões, mas a criatividade vai ser com vocês, vai ficar à vontade. Então, aqui dentro, ó, deixa eu só ir organizando, tá? Então, eu abri esse outro frame set, e dentro desse outro frame set aqui, ó, eu estou chamando 2 páginas. Essas páginas eu vou ter que criar, aí vocês já vão entender. Aqui não vai aparecer nada. Mas depois eu vou ter que montar essas páginas. É o que, por exemplo, depois vocês vão fazer lá no exercício, tá? De vocês. Então, vocês vão montar vão ter que criar várias pequenas, ou várias páginas, não pequenas necessariamente, tá? Então, o que eu estou chamando aqui? Ó, frame, né, os recursos, então, chamam
src menu.html, então uma página que eu vou criar, tá? O nome dela, eu dou o nome de name menu, né? O que está sendo exibido aqui, pessoal, não é isso aqui. Aqui é uma página que vai ter que ser construída. Ele vai chamar essa página. Aí, o conteúdo que está sendo exibido aqui é na página chamada menu. Da mesma forma, uma segunda página, essa aqui, ó, tá? Chamada curso, tá? Onde está curso HTML, eu estou denominando essa página como principal.html. Tá legal? Então, vou dar um salvar só para vocês observando, né, o que está acontecendo aqui. Ó. Cadê a minha página? Qualquer coisa me avise. Tá? Ó, perceba o que ele fez? Ele já criou as divisões. Tá? Ó, é isso, esse é o resultado, né, que a gente teve aqui. Ó, tá? Do nosso, então, eu pedi para ele, eu criei os frames, né, apesar de... eu criei, na verdade, as duas linhas. Dentro, né, da primeira linha aqui, ó, tá? Eu criei duas colunas, tá legal? Então, dentro dessa primeira eu criei duas colunas, tá? E dentro dessas duas colunas eu estou chamando a primeira, né, primeira coluna, eu estou chamando uma página chamada menu HTML, e na segunda coluna eu estou chamando, né, eu estou inserindo uma segunda página, ok? Até aqui acho que está tranquilo. Aqui eu coloquei os frames, né? Por exemplo, se eu colocar, eu vou tirar aqui, vou colocar no, só para vocês observarem. Vou salvar, vou atualizar a página aqui, ó. Só tirei de um, ó. Ops, deixa eu ver qual que eu dei. É que eu tenho que tirar de todos aqui, tá aqui em cima. No. Ver se só com esse aqui já resolve. Ó, é que o de cima ele é mandatário, na verdade. Então, a questão dos frames board, se você mandar colocar um no, ele tira, ele não exibe, na verdade, ele não limita, tá? Vou deixar yes aqui. Yes. Yes para ficar. Ok? E aí, a segunda linha, né, que a gente tem é esse frame 7 rodapé aqui, ó. Tá? A gente tem aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, eu estou, na verdade, esse frame 7 eu não copiei antes. Esse aqui fecha, lembra das tags? Então, esse aqui, só para indentar para vocês entenderem. Esse frame 7 aqui está fechando aqui, tá legal? E aqui eu só estou chamando um frame, né, dentro dessa linha, esse frame aqui, ó, rodapé, estou chamando uma página para trazer conteúdos nesse frame aqui, conteúdos que estarão dentro dessa página aqui chamada rodapé.html, tá? Então, se eu salvar, não vai mudar praticamente, não vai mudar a visualização, tá? Ó, só vai voltar as linhazinhas, só visualizando. Então, eu criei aqui. Por que aparece arquivo não encontrado? Porque não existe, eu salvei, na verdade, eu criei uma pastinha, onde eu criei só o arquivo, aliás, e ele está tentando buscar essas páginas, essas páginas aqui, ó. Ele está tentando buscar e não encontra. Ele dá essa mensagem de erro do HTML aqui, ó, arquivo não encontrado. Mas tá ok. O que eu estou mostrando para vocês, a ideia é que vocês entendam isso aqui. Tá legal? Então, essa parte de frames aqui. Tá legal? Então, o resultado, então, desse código, dessa página chamada, eu dei o nome de frame.html, é fazer essas divisões, tá? Não trazer esses conteúdos, porque os conteúdos estão... nós temos que criar as outras páginas. Pessoal, até aqui entendido, mais ou menos, aí a gente vai tentar ilustrar um pouquinho mais a ideia aí para vocês. Conseguiram montar? Conseguiram acompanhar e montar
no computador de vocês? Estão conseguindo acompanhar? Ok? Eu deixei mais ou menos pronto, porque como, né, então para vocês, para a gente ter, não perder esse tempo aí, tá? Agora eu quero brincar um pouco com vocês, então, depois a gente pode até montar as outras páginas, se for o caso, tá? Dá mais um tempinho, porque o feedback meu eu me baseio com relação a alguns aí. Ok? Tá, então vamos imaginar o seguinte, né, vamos supor, tá? Mas eu quero, tá, linhas, tá? Lembra que eu falei aqui linhas? Vamos supor que eu queira, então, tá? Uma outra linha aqui em cima. Tem um rodapé, similar ao rodapé, uma linha aqui no topo. Como é que eu faria? Tá? Tem como fazer? Consigo fazer? Alguém abre o áudio aí e me ajuda? Tem como fazer? É só inverter a porcentagem, professor. Tá, legal. Tá, mas vamos supor, boa. Mas vamos supor que eu quero, além do rodapé, eu quero mais um cabeçalho. Quero criar mais um, não só duas. É colocar mais uma, né? Então, tá correto ali, ó. Aqui em cima, vamos brincar um pouquinho, vai fugir daqui. A primeira coisa, claro, inverter o percentual. Então, ó, eu vou, em vez de 90, eu vou colocar 10, eu vou colocar 80, né? E vou colocar mais 10. É isso, né? Tá? Ok? Vamos lá na nossa página. Vocês têm que incluir aqui, ó. Tá? Opa, deu um probleminha, né? Ele jogou... Ué, o que eu fiz aqui? Tá? Ele jogou, ele dividiu, tá? Por causa desse frame set aqui, ó, tá? Que eu abri. Ele dividiu a primeira, tá? Então, eu vou copiar isso aqui, tá? Eu vou... Deixa eu ver o que faltou aqui. Column... Elas estão ali depois do 80%, acho que tem que jogá-las para trás do 10%, né? Ah, tá aqui, ó. Aí. Show de bola. Isso. Mesmo assim, beleza. Tá. Fechou os dois aqui, tá? Só que essa divisão aqui, ó, eu quero no... eu quero que ele está dividindo a primeira coluna. Então, 10% a primeira, eu vou só copiar aqui. Deixa eu me lembrar aqui. Eu vou jogar um frame aqui, ó. Como ele não está entendendo, ele já está pegando esse frame aqui, ó. Eu vou jogar o mesmo rodapé lá embaixo, tá? Eu vou pedir para ele trazer uma página, né? Depois eu posso trocar o nome, eu devo trocar o nome aqui, ó, tá? Ó, então, ele está agora entendendo. Vou voltar aqui no scriptzinho para vocês. Aqui, ó. Então, ele está entendendo agora o seguinte, que essa primeira eu estou chamando, por mais que seja o mesmo nome, eu posso colocar aqui cabeçalho, que não muda nada. Cabecalho. Tá? Tá? Então, eu estou chamando uma página dentro, né, já de início aqui nessa primeira linha, né, como eu estou tratando aqui rows, né, então ele entende, a primeira linha é 10%, então o que eu faço na primeira? Eu estou chamando essa página que eu vou criar. O que eu faço na segunda? Então, a segunda ele dá um frame set de novo, né, e nessa segunda eu divido, se eu quisesse colocar mais uma coluna aqui no outro lado, agora eu não vou esquecer das aspas, né? Colocar 20%, tá? E vou diminuir aqui para 60%, tá?
quero que vocês entendam um pouquinho essa ideia de divisão, ó, de páginas, tá? Ó, então, ó, esse segundo frame set eu fiz aqui, eu dividi uma coluna aqui, uma coluna aqui e uma coluna aqui, tá? Aqui não tá em branco porque eu não estou chamando, tá? Então eu só poderia repetir aqui, ó, terceira, né? Colocar... Se eu deixar assim não muda nada, ele vai chamar as duas, mas eu posso dar outro nome, tá? Eu colocar qualquer outro nome, depois eu tenho necessariamente que criar essa página, é claro, tá? Menu principal, propaganda. Tá? Tá legal? Ali ele só vai trazer, ou melhor, vai dizer que não encontrou a página. Tá? Então, estão conseguindo entender essa lógica de divisão? Então, depois, lá no exercício, vocês podem dividir a página como vocês acharem mais interessante e conveniente. Tá? Então, vocês usam da melhor forma que vocês acharem interessante. Tá? Ok, pessoal? Entenderam um pouco essa lógica? Eu quis fazer essa mudança aí. Então, linhas, tá? 1, 2, 3 linhas. Então, eu divido em percentuais, né? Até 100, né? Cada linha. O frame, aqui a ideia do frame, o recurso dele, né? Eu vou chamar, então eu tenho que entender essa ordem. Então, a primeira é o que defini aqui, eu tenho que chamar. A segunda, 80%, eu criei mais um frame set dentro da segunda, por quê? Então, todo dentro disso aqui, eu criei mais um frame set dividindo em colunas. Antes eu estava dividindo em linhas. Dentro dessa segunda aqui, dessa segunda linha aqui, ó, eu estou dividindo essa linha em 3 colunas, tá? Quisesse dividir essa outra, então tu pode ir dividindo a tua página como uma espécie de tabela, mas aqui é frames, tá? Não confundir com tabela, porque dentro desses frames aqui, você vai inserir páginas, conteúdos, tá legal? Então, a gente fez isso, aí eu montei aqui a estrutura, né? Não tenho página nenhuma, e no fim, eu chamo a última aqui, que é esse 10% aqui, ó, da terceira, na verdade não é o 10%, é a terceira linha, né, da minha página, eu estou chamando essa página aqui chamada rodapé, tá legal? Então, mais ou menos para vocês entenderem. O efeito aqui, ó, não está trazendo os menus aqui, ó. Por exemplo, eu vou copiar rapidamente, não sei onde é que eu coloquei, eu coloquei aqui. Eu criei uma nova pastinha. Eu tenho uma página menu, por exemplo, então eu vou copiá-la, tá pronta, ó. Essa página menu aqui, ó, tá? Só vou editar o conteúdo, tá? Eu montei ela, tá? Né? Ó, o exercício, inclusive vocês podem usar algo parecido, tá? Para fazer o exercício de vocês. Eu vou só copiar ela, que daí o nome tá certinho, ó. Eu vou jogar na pastinha aqui, ó, que eu estou fazendo, ó. Percebo o que vai acontecer, ó. Aqui, muita telinha. Ó, já vai aparecer em tese, ó, apareceu lá em cima, tá? O menu, é que ele traz na primeira, tá? Ficou uma bagunça aqui, tá legal? Pessoal, entendida essa ideia aqui dos frames, vocês podem usar esse scriptzinho aqui. Se alguém tem alguma dúvida, aí a gente pode... Daí agora eu explicaria o exercício que vocês têm que fazer, né? A ideia da atividade. Daí vocês podem usar. Aqui eu deixei no... Acho que o de vocês está um pouco diferente. Eu deixei os scriptzinhos dos menus lá. Deixei para vocês lá na página, no rodapé. Mas vocês podem usar como exemplo e depois vão evoluir para o trabalho de vocês. Ok? Alguma dúvida dessa partezinha, pessoal? Daí eu já passo a explicar o exercício avaliativo e vocês já já põem mãos à obra aí. Retornos. Tudo certo? Posso? Boa noite. Ok.
Então, vamos lá. Na verdade, a ideia é vocês exercitarem, tá? Então, com relação ao exercício, vai depender de cada um. Eu acredito que não é demasiadamente extenso, mas talvez vocês não consigam fazer hoje, durante a aula de hoje, tá? Vocês podem trocar ideia entre os colegas, se tiver alguma dificuldade também comigo, mas deixa eu abrir aqui, ó, a ideia do exercício, tá? O que eu proponho para vocês? Então, esse exercício, tá? Essa atividade, em substituição, nós não vamos fazer uma prova parcial, A1 parcial, a ideia é não termos, então, essa prova, essa avaliação A1 parcial, e essa atividade aqui, então, vamos convencionar assim, essas pequenas atividades que vocês estão fazendo vão valer 50%, e essa atividade aqui eu vou também considerar 50%, daí nós vamos ter uma nota, tá? Fechamos uma nota A1, e no final da disciplina, daqui uns dias, já estamos quase chegando no final, né? A gente faz uma avaliação abrangente no portal, né? Tranquila também, mais voltada a alguns conceitos, então eu vou criar lá no portal, e daí a gente fecha as duas avaliações exigidas necessariamente que a gente tem. Pode ser? Tudo certo daí dessa forma? Aqui é um exercício bem tranquilo, então vamos acompanhar aqui, vocês começam e as dúvidas vocês vão tirando. O que eu quero que vocês façam, então? Basicamente, essa estrutura dos frames aí já ajuda vocês, então vocês podem se basear nela, tá? Quiserem melhorar, mudar ali como vocês queiram, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Coloquei aqui, tá bem descritinho. Criar uma página principal, então seria abrir lá o frame e vem toda a página. Então, nessa página, o que eu quero? Eu quero que constem informações do curso, componente curricular, nome do professor, nome do aluno. Eu quero que vocês insiram, então, a logomarca da instituição e links para as outras páginas. Eu vou vir aqui, ó. Basicamente, eu fiz né, eu peguei aquele frame que eu montei para vocês ali, é esse aqui, ó. Eu só mudei um pouquinho, então, o que vocês vão fazer? Se vocês quiserem criar lá uma terceira linha, para permanecer sempre em cima, tá? Basicamente, vocês vão fazer isso aqui, a ideia. O que eu vou avaliar? O mínimo é o que eu estou pedindo. Depois vocês podem colocar, né, ilustrar, colocar fundo, colocar cor. Eu vou avaliar os conceitos aí mínimos. Então, o que eu vou avaliar aqui? Eu vou avaliar que vocês vão fazer um cabeçalho e vão inserir uma imagem. Tá? Então, aqui a dica para inserir a imagem. Crie uma tabelinha dentro lá do frame, né? E dentro daí vocês colocam a logomarca numa coluna da tabela e o resto na outra coluna, tá? Então, basicamente, isso aqui, ó, tá? Seguindo, tá? Então, eu deixei ilustrativo ali. Além dessas informações básicas, tá? Do cabeçalho, fica a critério de vocês outras informações, tá? Então, uma segunda página, que deu aqui? Criar uma segunda página e organizar o conteúdo referente. Lembra que vocês fizeram uma pesquisa sobre a evolução cronológica, por isso que eu pedi para vocês fazerem, vocês postaram lá para mim. Então, vocês vão criar uma segunda página, tá? E vão organizar aquele conteúdo da forma que vocês acharem interessante, né? E esteticamente, conforme vocês conseguirem, vocês vão organizar o conteúdo dessa pesquisa. Então, seria aqui, ó, pesquisa, daí vocês vão criar um linkzinho aqui, ó, eu quero o link. Então, vocês vão abrir essa primeira página, tá? Quando eu clicar no link, eu quero que apareça aqui o conteúdo daquela pesquisa. Tá legal? Eu acho que é bem tranquilo, mas estou tentando explicar para não ter dúvida, tá? Então, a ideia é que vocês utilizem aquele conteúdo. Quem não pesquisou vai ter que pesquisar, tá? O conteúdo eu quero numa página feita, não quero que vocês linkem um conteúdo externo, eu quero que vocês peguem o conteúdo que vocês fizeram e vocês formatem em forma de em texto HTML, né, em padrão, né, em programação, vamos chamar assim, vocês organizem ele, né, na marcação em HTML, tá legal? A terceira página, né, criar uma terceira página, organizando, então, o conteúdo daquele outro exercício que eu pedi para vocês sobre os termos, tá? Os termos. Então, eu quero que vocês organizem
uma segunda página. Aqui tem um detalhe, pessoal. Eu quero que vocês criem, lembra que a gente fez, usou aquele recurso de âncora, tá? Dentro da mesma página. Então, vocês vão criar, vamos imaginar aqui, ó, vou voltar na página, termos. Então, vocês vão colocar, vão escrever aqui os termos mais utilizados, é a critério de vocês. Eu vou cobrar o quê? Eu vou cobrar que houve o uso do recurso de âncora. A estética é legal, mas eu não se preocupe com questão estética. Então, aqui vocês vão colocar, nessa segunda página, vão colocar todos os termos aqui, vão colocar lá, termos mais utilizados na internet, no lugar aqui de exercício, por exemplo. Aí eu vou colocar lá, www. Esse www, quando eu clicar nele, ele vai ter que direcionar, pode ser na mesma página, em tese é na mesma página, vai ter que direcionar lá no conceito. O que é www? Vocês não vão colocar www, e escrever, não. Eu quero que vocês coloquem todos os termos, tá? E usem o recurso de âncora. Entenderam, pessoal, nesse segundo exercício aqui? Nessa terceira página? Entendido? Tá? É trivial, talvez dê um pouquinho de trabalho. Quem não pesquisou, vai ter que achar os termos lá, ou vai pesquisar termos, por isso que eu pedi para vocês pesquisarem, para nós termos, então esse material, aí vocês vão colocar lá, download, clica sobre o download, vai apontar lá para o conceito de download, lá embaixo, tá? Então vocês vão usar esse recurso, por isso que eu digo, é simples, mas pode ser que dá um pouquinho de trabalho, então eu não acredito, talvez vocês não consigam fazer tudo hoje, fica até a próxima aula e me dão um feedback, qualquer coisa a gente prorroga até para mais uma aula, sem problema nenhum, a ideia é não atropelar vocês, mas que vocês efetivamente façam, e não vão pedir para ninguém fazer para vocês, eu quero que vocês façam, por isso que eu estou deixando bem, enfatizando bastante aqui, que não é a questão da estética, da beleza, é vocês usarem os recursos. Então, o primeiro deles, que eu comentei com vocês aqui, é usar a questão de aqueles... vai inserir uma imagem. Então, não vou cuidar estética, eu vou cuidar o uso dos recursos. Então, esse aqui é um que eu vou cuidar bastante, tá legal? E, por fim, uma quarta página, tá? Vocês vão... aqui eu coloquei sugestão, tá? Pode, uma ou outra coisa, vocês podem, por exemplo, criar uma página com um mini currículo de vocês, alguma informação, se vocês quiserem. Ou, eu não quero colocar informações a meu respeito, então crie lá uma página com dicas de sites, ou outra coisa que vocês julgarem interessante. Então, seria uma quarta página, mas nesse link aqui, ó, informações diversas, tá? Se quiser criar mais. Então, isso é o mínimo. Eu quero, no mínimo, 3 links aqui, linkando para páginas que vocês vão desenvolver. Tá legal? Aqui eu coloquei página principal, quando eu clico aqui, né, o rodapé, não vou exigir, mas se vocês quiserem deixar ou criar esse página principal, quando eu clico aqui, ele carrega a página principal, carrega o início, né? Volta à página inicial, ok? Então, pessoal, a atividade, a princípio, é o desenvolvimento disso, dessas 4 paginazinhas aí. Acho que é bem tranquilo. No final, para que eu consiga avaliar a atividade, pessoal, vocês podem fazer de 2 formas, tá legal? A primeira delas é vocês vão criar uma pastinha, vocês podem compactar toda a pastinha com os respectivos arquivos, testem para ver se está tudo certinho, tá? Compactem e me mandem por e-mail. Ou ainda, se alguém quiser ou tem alguma página, um espaço, e quiser postar de forma online, não tem problema também. Aí só me manda bem certinho o link no e-mail, né, se tiver um blog, quiser criar lá no espaço, eu avalio da mesma forma, tá legal? Então, as 2 opções eu dou para vocês aqui. Ou façam lá, o ideal, né, seria nisso aqui, né, mas quiserem, alguém tem talvez alguma página já, cria lá um provedor que tenha, né, no blog, e me manda o link e eu avalio através do link. Tá legal? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Entenderam? Ficou confuso ou tranquilo aí? Ficou claro a ideia da atividade?
estamos em 27. Os colegas que não estão presentes, essa atividade aqui, pessoal, como eu comentei, novamente, eu vou considerar 50% da nota da avaliação A1 parcial, tá? E 50% vão ser as atividades que vocês já me entregaram, né? A pesquisa, os termos, provavelmente eu vou fazer pelo menos mais uma atividade, né? Que a gente vai entrar agora nas mídias sociais, né? A gente vai ter que fazer pelo menos mais uma atividade. Então, essas 3 atividades entregues pontualmente já valem 50%, então não está garantido. E essa aqui vai valer mais 50%. Então, a questão da nota, acredito que é bem tranquilo, é só vocês fazerem, né, e não deixarem de fazer, mas não deixarem de fazer, tá? Podemos começar, então? Se é que vocês já devem, tá? Então, a ideia é que vocês comecem agora, tá? E na próxima aula me deem um feedback, se conseguiram concluir, ou hoje, se alguns colegas tiverem mais dificuldades, eu não sei como é que vocês estão com relação às outras disciplinas. Eu sei que essa ideia de aula online, às vezes a gente acaba sobrecarregando vocês, dando muita atividade, por isso que eu tentei trazer dentro do momento aqui da disciplina, para vocês também não terem muita atividade extra classe. Tá? Eu entendo que grande parte dela vocês consigam fazer hoje ou dentro da disciplina, do horário da disciplina, tá? Então, eu não sei como é que estão as demandas aí com relação às outras atividades, mas a gente tenta também não sobrecarregar vocês, tá legal? Então, mãos à obra aí, vamos começar. Eu vou ficar disponível aqui, qualquer dúvida, me chame, sem problema nenhum, tá legal?